Desde que a fase 4 da Marvel terminou, alguns fãs levantaram a seguinte questão: a Marvel está indo de mal a pior? As recentes produções da indústria estão causando aí polêmicas na cultura pop. Muitos fãs estão desgostosos do que estão vendo no cinema e nos streams. Mas será mesmo que a Marvel está indo de mal a pior? O que está acontecendo com essa indústria que elaborou aí um dos melhores universos cinematográficos da Marvel? Eu vou elaborar aqui 3 questões que vão elucidar você melhor a respeito do que está acontecendo de fato com a Marvel. Eu levantei essa enquete lá no Instagram. Se você não me segue, tá aqui a @enquetenerd, me segue lá, você pode levantar questões, conversar comigo, bate-papo, a gente troca lá ideias lá. E todo mundo disse que a fase 4 e provavelmente a fase 5 não seriam tão boas. E tem 3 fatores assim que eu acho que são os mais impactantes aí e prejudiciais para a Marvel desde que a fase 4 começou até agora. O primeiro fator é a indústria cinematográfica. Não é a de hoje que a Marvel arranca aí bilheterias altas da cultura pop em quesito de cinema, né? Desde que alguns filmes foram lançados, estabelecidos aí, se você pegar a lista de top 10, todo ano tem um filme da Marvel lá em top 10. Se você pegar 2021, por exemplo, que foi o ano assim que o cinema se reestruturou de uma pandemia, tivemos um filme que fez quase 2 bilhões no total assim, em bilheteria, que foi o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Isso com certeza ajudou a indústria cinematográfica a se reerguer um pouco. E no ano passado, mesmo com produções duvidosas aí e críticas negativas dos fãs, podemos ver aqui que 3 filmes da Marvel estão ali em top 10. Doutor Estranho, Wakanda Forever e Thor Ragnarok. Inclusive 2 deles na frente de um concorrente ali da DC, que é o Batman. Mas a indústria cinematográfica tem passado por alguns perrengues aí. Um deles, assim, acho que o mais crucial é a indústria de design, a indústria que cuida ali do acabamento do filme, do CGI, da produção final. E a Marvel tem recebido críticas negativas de quem trabalha com CGI, com design final de filme. Eles estabeleceram que a Marvel dá prazos quase que impossíveis de serem cumpridos nas suas produções. Então percebe-se que até a fase 3, o acabamento final de cada filme CGI era quase que impecável. Tivemos ali filmes ali com CGI belíssimos, como é o caso de Guerra Infinita. E quando chega a nova fase da Marvel, você percebe logo de cara que tem alguma coisa errada. Dá pra ver isso em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, dá pra ver isso em quase todas as séries ali feitas da Marvel, que tem cenas que focam totalmente em CGI. Recentemente agora, Enquanto Mania, que é quase todo feito em parede verde. E dá para se notar que a Marvel perdeu muito no quesito qualidade visual. E tudo isso devido aos processos, à elaboração que a indústria cinematográfica faz para estabelecer seus filmes. A Marvel ela quer colocar um calendário cheio de produções. E isso é o prejudicial. Fazer muitas coisas durante o ano não significa que tudo vai ter uma qualidade boa. Às vezes é melhor focar numa coisa só e entregar um trabalho bem executado do que entregar um monte de coisa, sendo um monte de coisa uma porcaria, como é o que tem acontecido. O segundo fator que tem prejudicado bastante a Marvel nessa recente fase é a expectativa versus realidade. Esse quesito aí já agrega uma parte dos fãs, não na parte de produção do filme. E quando eu digo fãs, é devido a tudo que foi feito anteriormente sendo mostrado agora nas recentes produções. Quando nós vemos a fase 1, que foi uma fase de apresentação dos personagens, a fase 2, que era o desenvolvimento de cada personagem, conectando uma história com a outra, e a fase 3, que era a fase das consequências, que levava todo o caminho do personagem até o final da sua trajetória, tivemos uma elaboração muito bem feita para cada projeto. Tivemos realmente obras assim que vão ficar marcadas na cultura pop,
como foi o caso ali dos dois últimos filmes dos Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. E tudo isso gerou uma hype, a maldita hype, uma expectativa alta nas futuras produções. E quando nós vimos que a realidade era totalmente diferente, isso criou uma revolta na parte dos fãs. Muitas produções foram prejudicadas por causa dessa expectativa alta. Podemos citar aqui Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que talvez tenha sido um dos filmes mais prejudicados por essa maldita hype. E além de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, tivemos vários filmes nessa fase 4 que não teve uma recepção boa a parte dos fãs, como foi Viúva Negra, como foi Eternos, como foi Shang-Chi. Então, muitas dessas produções aí tiveram uma recepção baixa devido à sua expectativa alta. E aí que entra no terceiro quesito, que é a Fórmula Marvel. E nesse quesito aqui, já não é culpa da indústria cinematográfica e nem dos fãs, como foi anteriormente, mas sim culpa da própria Marvel. A Marvel abandonou aquela fórmula que fez todo o seu universo cinematográfico ser bem recebido pelos fãs. Todas as produções eram amarradas umas com as outras e todas levavam a um caminho, um final de história bem executado. Nessa fase 4, a Fórmula Marvel foi meio que deixada de lado, até meio que atendendo ao que alguns fãs pediam, que eram versões mais autorais, fugindo ali do que estava sendo feito há muito tempo. E é aí que entra o problema. Produções como Eternos, que tiveram uma visão praticamente autoral ali da Cruella, foi um dos filmes mais mal recebidos aí pela parte dos fãs. Embora eu tenha gostado do filme, é com certeza uma das piores produções feitas aí na Marvel. Quando chegamos também em Thor, Amor e Trovão, que foi um filme bem contestável aí a parte dos fãs, também teve uma má recepção, porque ele foi praticamente todo feito com a visão do Taika Waititi, que surpreendentemente foi diretor de Thor Ragnarok, que é uma das melhores versões aí do Thor da Marvel. E não sei porquê, nesse quarto filme se perdeu a mão. Também tivemos a clássica aí do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que trouxe um dos diretores cineastas mais inteligentes e conceituados do cinema, que é o Sam Raimi. Mas ele não conseguiu entregar sua genialidade nesse filme. Ele deu seus aspectos, você percebe um pouco da sua criatividade no filme, mas tudo ali num núcleo onde a Marvel ainda tinha mão sobre o filme. E não conseguiu também trazer um filme que agradasse todos os fãs. Talvez o único filme que tenha sido realmente bom na fase 4 da Marvel foi o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E ele é o único filme que sustenta a Fórmula Marvel. Ele tem ação, ele tem aventura, ele tem drama no ponto certo, tem as piadas no ponto certo e tem todo aquele desfecho que a gente está acostumado com finais de filmes Marvel. E é praticamente notório por parte de todos os fãs a boa recepção desse filme. Por quê? Ele é o único que seguiu a Fórmula Marvel. É por isso que nesses três fatores eu acredito que a Marvel aí tenha se perdido um pouco. Talvez nas próximas produções, eu acho, né, os filmes voltem a ter ali a Fórmula Marvel e trazer também alguns conceitos melhores trabalhados, né? Como, por exemplo, Homem-Formiga Quantumania apresentou o maior vilão da fase 5, fase 6, mas não conseguiu trazer nenhuma consequência nem para os seus personagens, nem para o próprio vilão. Então fica meio que jogado fora. A sensação que dá é que tanto a fase 4 como a fase 5 vão ser só colunas para preencher calendário. Parece que elas não vão ter consequências, como foi nas outras fases. E isso é um caminho perigoso que a Marvel está tomando. Bom, galera, se você entendeu aqui a minha visão sobre o que está acontecendo com a Marvel, comenta aí. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa seu like, que você vai me ajudar muito. E aqui vai ter sempre conteúdo da cultura pop, então não deixe de se inscrever. E até a próxima, galera!